Estamos de volta com a nossa reportagem especial. As obras que receberam financiamentos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, estão envolvidas em suspeitas de corrupção e desperdício no exterior e também aqui no Brasil. Na indústria naval, o dinheiro do banco foi por água abaixo. Há estaleiros e navios parados. Na construção do metrô do Rio de Janeiro, a suspeita é de superfaturamento. 15 quilômetros de extensão, 7 estações, 300 mil passageiros por dia. Uma obra que o carioca esperava há mais de 20 anos. A linha 4 do metrô do Rio, ligando Ipanema à Barra da Tijuca, deveria ser um orgulho para a cidade. Mas agora faz parte de um novo escândalo. A cada dia uma notícia sobrepõe a outra do passado. Quer dizer, cada dia uma notícia nova em função do superfaturamento, desvio de verba. É o que se espera, infelizmente. A linha 4 do metrô ficou pronta às vésperas dos Jogos Olímpicos do ano passado. A construção foi acelerada para que os turistas pudessem chegar o mais perto possível das arenas das competições. Mas logo depois do fim dos Jogos, a bomba. O Tribunal de Contas do Estado constatou superfaturamento na obra. A linha 4 custou 8 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo os conselheiros do tribunal, o superfaturamento foi de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Uma fortuna, muito além do que a obra deveria ter custado. A gente se sente como todo brasileiro, né? Lesado, roubado. Essa vergonha que o nosso país passa, né? Uma obra que vem para poder ajudar o cidadão, o usuário, e depois você descobre que tem um superfaturamento enorme. Então, quer dizer, não veio para ajudar, veio para beneficiar quem fez esse roubo todo. O valor da linha foi subindo por meio de aditivos que autorizavam gastos adicionais ao projeto inicial. O Ministério Público quer saber por que não foi feita uma nova licitação para a obra, já que o traçado original dos anos 90 mudou várias vezes. A lista dos que terão que explicar a diferença de preço na justiça é grande. O ex-governador Sérgio Cabral, que está preso em Bangu, o atual governador Luiz Fernando Pezão, 2 ex-secretários de transporte do Rio e mais funcionários do metrô e diretores das construtoras responsáveis pela obra. Esse valor, obviamente, é um valor elevadíssimo, que tem uma relevância maior ainda nesse cenário que a gente está vendo de colapso das finanças aí do Estado, que parte do colapso financeiro do Estado se deve ao fato do Estado ter contraído uma série de empréstimos para custear essas obras no metrô linha 4. O BNDES, Banco Brasileiro de Desenvolvimento, emprestou 6 bilhões e meio de reais para financiar a construção do metrô. A presidente Dilma Rousseff vistoriou a obra um ano antes dos Jogos Olímpicos. O governo federal não desconfiou do superfaturamento e continuou liberando recursos. E não foi só para o metrô. Durante os governos petistas, o crédito foi farto para projetos no Rio de Janeiro. Que o diga a indústria naval. Em 2007, a Transpetro, braço da Petrobras na área de transporte de combustíveis, recebeu empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais para construir 9 navios petroleiros no estado. A estatal contratou estaleiros cariocas para dar conta dos pedidos. A indústria naval de Niterói, impulsionada pelo dinheiro público do BNDES, embarcou na empolgação. Navios saíam da fábrica, recebidos com festa. Os estaleiros chegaram a ter quase 15 mil empregados. Veio a crise do petróleo, o escândalo de corrupção na Petrobras e a euforia foi por água abaixo. O polo naval hoje tem menos de 2 mil funcionários. E muitos demitidos nem receberam as dívidas trabalhistas. A juventude que investiu em suas carreiras para a indústria naval, do petróleo e para o gás no Brasil. O que a gente faz com esse bando de gente informada trabalhando de camelô na economia informal? Essa é uma grande pergunta.
A região dos estaleiros em Niterói, na Baía de Guanabara, é simbólica da crise na indústria naval brasileira. Aqui ficam 9 estaleiros, só 2 continuam funcionando e mesmo assim apenas para reparos de navios. Nós vamos conhecer agora de perto a situação deles. O cenário é triste. Guindastes sem uso, estaleiros abandonados, cais lotado de navios parados. O estaleiro Varde, que fazia navios para a Transpetro com financiamento do BNDES, já teve 1.500 empregados. Agora está abandonado. O Aliança é outro exemplo de fracasso. Navios parados e estaleiro vazio. Hoje nós corremos um risco, Lúcio, de ter o BNDES como o maior dono de estaleiro do Brasil. Porque ele financiou a maior parte das obras dos grandes estaleiros, os estaleiros que a gente precisava no Brasil que fossem construídos, né? Esses estaleiros estão lá, construídos e parados. Flutuando aqui na Bahia, a gente tem 900 milhões de reais. É o custo desses 3 navios que estavam sendo construídos para a Transpetro. Os 3 com empréstimos do BNDES. São navios feitos para transportar petróleo e derivados. Cada um pesa 70 mil toneladas. Estão parados e inacabados há quase 2 anos. Todos nós sabemos que o equipamento eletrônico parado, principalmente na beira do mar, né, recebendo salinidade o tempo todo, eles vão oxidar. Eu estou vendo aqui em torno de R$1 bilhão, né, parado, apodrecendo, sem que se tome decisão alguma. Navios parados no Brasil, porto subutilizado em Cuba. 680 milhões de dólares, mais de 2 bilhões de reais. É o valor que o BNDES emprestou para a construção do porto de Mariel, a 40 quilômetros de Havana. Em 2008, com crédito restrito no mercado internacional, o governo cubano recorreu à amizade com o ex-presidente Lula para conseguir o financiamento da obra, a maior do país desde a tomada do poder pelos comunistas em 1959. Em contexto de recursos escassos, acho que na linha de prioridade, financiar projetos domésticos deveria ser preferível a financiar projetos em outros países. Conseguido o empréstimo, o governo cubano escolheu para tocar a obra uma construtora bem conhecida dos brasileiros, a Odebrecht. Foi a ex-presidente Dilma Rousseff quem participou da festa de inauguração do porto. Em 2015, uma comissão parlamentar de inquérito decidiu investigar o BNDES. O então presidente do banco, Luciano Coutinho, deu explicações aos deputados. Afirmou que os financiamentos seguiram critérios técnicos, sem qualquer tipo de influência. Nunca houve interferência do presidente Lula nesses processos, junto ao BNDES. Este deputado que participou da CPI não se convenceu. Eu acredito que o banco ele tem assim, acelerado de uma forma muito inexplicável os empréstimos a partir de 2008. Foi quando o banco promoveu principalmente a escolha de determinadas empresas ou as famosas campeãs nacionais, onde o discurso era que essas empresas precisavam se internacionalizar e criaram-se verdadeiros impérios dentro de segmentos empresariais, prejudicando outras empresas. A CPI chegou ao fim depois de 5 meses, sem indiciar ninguém. O deputado espera reabrir as investigações. Que se esclareça toda essa política de escolha de privilégios, de relações, de tráfico de influência com o dinheiro público que foi aportado no BNDES. Mesmo sem admitir falhas nos financiamentos de obras no exterior, no ano passado, o BNDES passou a reavaliar os contratos e suspendeu temporariamente 25 operações em países da América Latina e da África. O banco preferiu mandar respostas por e-mail, em vez de gravar entrevista. Segundo o BNDES, os critérios mudaram. Agora estão mais rigorosos. Incluem análises do andamento da obra, do nível de investimento de outros financiadores e do risco de crédito de cada país. É uma tentativa de colocar ordem na casa e um freio na fartura dos empréstimos internacionais.
A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff informou que ela não quis comentar os financiamentos do BNDES. Mais uma vez, a assessoria do ex-presidente Lula disse que os empréstimos seguiram decisões técnicas de analistas do BNDES. A empreiteira Odebrecht reafirmou que está colaborando com as autoridades e que está implantando as melhores práticas baseadas na ética e na transparência. Sobre as irregularidades na linha 4 do metrô do Rio, a Secretaria de Estado de Transportes informou que colabora com o Tribunal de Contas. Sobre a licitação, o governo do Rio entende que foi feita uma atualização do projeto para o novo traçado, visando beneficiar a sociedade. O BNDES afirmou que não há inadimplência nas operações de crédito do banco com a Transpetro para o financiamento dos estaleiros e navios. Em relação a Cuba, informou que os prazos concedidos nos empréstimos para o país não foram estabelecidos pelo banco, mas sim em acordo de cooperação entre os governos do Brasil e de Cuba. Acrescentou ainda que os empréstimos internacionais representam uma parcela muito pequena do total anual de desembolsos do BNDES, que é o maior financiador de projetos de infraestrutura no Brasil.